perdas. Eu quero começar falando para você sobre o conceito, o que significa perda. No dicionário Wise, a palavra perda significa deixar de ter. Significa sentir a falta de algo que se teve. Então você percebe que pelo próprio nome, a palavra perda supõe uma propriedade ou uma posse sobre alguma coisa. Você só pode perder aquilo que é seu. Aquilo que você tem, ainda que seja somente emprestado, somente por um tempo, somente a posse e não toda a coisa para si. E talvez aqui esteja a grande dificuldade da perda. Porque perder algo supõe que você já teve algo e hoje você não tem mais. Por isso perder é diferente de deixar de ganhar. Quando, por exemplo, você deixa de ganhar um dinheiro, você quer um exemplo aqui, ó? Um filho e um pai. O filho espera que o pai dê para ele um dinheiro, R$100. O filho está precisando de R$100. E ele pediu: pai, me dá R$100. O pai ainda não deu. Nós podemos dizer que ele tem o dinheiro, sim ou não? Não. Se o pai vira para ele e fala assim: meu filho, nós estamos passando por um tempo de crise, e eu estou sem dinheiro nem para pagar as contas, portanto, eu não posso te dar os R$100. O que vai acontecer com esse filho? Ele vai deixar de ganhar R$100. Isso é uma coisa. Outra coisa é o filho falar para o pai: pai, me dá R$100. O pai abre a carteira, tira o dinheiro e dá para o filho. E de repente o filho, não sei por que motivo, perdeu o dinheiro. Se ele perdeu o dinheiro, é porque ele ganhou o dinheiro e de repente o dinheiro se extraviou, ou sumiu, ou alguém empanhou, ou esse dinheiro talvez até tenha caído em um lugar que ele não viu e ficou perdido. Então perceba você, para perder algo, você tem que ter algo. Só quem tem pode perder. Quem não tem, não perde, deixa de ganhar. Quem está acompanhando, diga amém. E aqui está a maior consequência da perda. A perda, ela pode trazer diversas consequências. Por exemplo, prejuízo financeiro. Você perdeu um emprego, então você vai ter um prejuízo, porque você não terá mais aquele dinheiro todo mês. Você perdeu a sua vaga na faculdade, você terá um prejuízo, porque você vai ter que começar de novo. Você nem trancar o seu curso, você trancou, você perdeu o curso. Você foi eliminado dos quadros de alunos da faculdade. Toda perda, ela supõe um prejuízo. Às vezes esse prejuízo é de ordem material, às vezes esse prejuízo é de ordem emocional. E o maior prejuízo da perda não é tanto o dinheiro. Você que já perdeu muitas coisas sabe que
perder dinheiro, perder trabalho, perder bens materiais, perder casa, perder talvez propriedades de terra, perder gado, ter de fechar sua empresa, ter de fechar seu negócio, ter de vender. Essa semana, por exemplo, eu fiquei muito, até com pena, daquele piloto Emerson Fittipaldi. Quem viu a entrevista que ele deu no Fantástico, diga amém. Ele perdeu muita coisa. Então ele teve um prejuízo violento, mais de 20 milhões de reais de perda material. Mas o que eu estou tentando dizer para você, e na verdade eu nem precisava, porque isso você já sabe de cor, é que perdas materiais não são nada em comparação com as perdas emocionais. Qual o peso de perder um filho? Dá para comparar a perda de um filho com a perda de um emprego, sim ou não? Dá para comparar a perda de uma mãe, a perda de um pai, com a perda de um dinheiro, sim ou não? Então as maiores perdas que nós enfrentamos estão no campo das emoções. E aqui está a devastação que a perda faz. A perda, ela pode dilacerar as suas emoções. Uma pessoa que enfrentou perda, ou que está enfrentando perda, se ela não tomar cuidado, a vida emocional dela se desestrutura, se desaba, se destrói por inteiro. E um dos maiores sentimentos que acompanham a perda é a dor. Quando você perde algo ou alguém, um dos primeiros sinais que vem no seu coração é dor. Porque a dor, querido, é uma resposta que nós emitimos para o vazio que aquela pessoa ou aquela coisa deixou. E quanto maior o valor, maior a dor. Por exemplo, se você perdeu um anel de prata, você pode sentir uma dor por causa dessa perda. Mas essa dor que você vai sentir tem o tamanho do seu anel. Se você perdeu uma pessoa, você vai sentir dor. Mas essa dor que você vai sentir depende da importância dessa pessoa para você. Então, quanto mais importante a pessoa era, maior a sua dor. É por isso que tem mães como essa que o padre disse no início da missa, que perdem filhos e que simplesmente desistem de viver. Às vezes a gente, muitos até dentro da igreja fazem isso, atribui culpa e fraqueza a essa mãe. Ah, você é muito fraca, você tem que levantar. Mas como levantar se aquela pessoa era tudo o que essa mãe tinha? Como essa mãe vai conseguir prosseguir na vida se ela perdeu o mais precioso que ela ganhou de Deus? Às vezes é até injusto o jeito que nós lidamos com as pessoas que enfrentam perdas. Você chega para uma mãe que perdeu o filho e fala: não chora não. Como não chora não? Se essa mulher não chorar, ela explode. Você chega para uma esposa recém-casada que perdeu seu marido e diz para ela: não fica assim. Como não ficar assim? Ela fez planos, ela colocou todos os esforços dela em cima daquilo e perdeu o homem com quem ela decidiu viver para sempre. Então, querido, a perda, ela tem o tamanho da sua dor, e a sua dor tem o tamanho do que você perdeu. Quanto maior o que você perdeu, maior a sua dor.
É por isso que você chora. É por isso que às vezes você sente como se tivesse dilacerado o seu coração. É por isso que muitas pessoas chegam até mesmo ao ponto de pensar em cometer suicídio. A dor é tão forte, a perda é tão grande, o prejuízo é tamanho que a pessoa já não quer mais viver. Olha, se você que está me ouvindo, ou você que está me assistindo, ou você que está aqui na igreja, olhando para o Padre agora, enfrentou alguma perda, e por causa dessa perda, já pensou, ou talvez até tentou tirar sua vida, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não concordo com isso, mas eu não tiro sua razão. Porque dependendo do tamanho que essa pessoa tinha na sua vida, dependendo do espaço que essa pessoa ocupava na sua vida, a ausência dessa pessoa seja tão grande que a vida tenha perdido o sentido para você. Então nós precisamos de ter muito cuidado com a perda, porque a perda é talvez um dos maiores desastres que o ser humano possa enfrentar, e principalmente perda de pessoas. Se você enfrentou uma perda e se você não souber lidar com a perda, você também se perde. Você que é mãe, perdeu um filho, se você não souber como encaminhar a sua vida, sua mente, seu coração, você também se perde. Aí você me diz, mas padre, mas eu não quero mais viver. Como que você não quer mais viver? Você deixou outros filhos. E os seus outros filhos vão pagar por uma decisão que você escolheu de não viver mais. Então, querido, ainda que você tenha enfrentado perdas, ainda que você tenha enfrentado situações dificílimas e tenha até agora passado por noites escuras, de solidão, de sofrimento, de choro, de ranger de dentes, de vontade de morrer, deixa eu dizer para você uma coisa: a vida continua. Vira para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela e fala: a vida continua. A vida continua, irmão, a vida continua, irmã. A vida continua, filho. Olha só, se você perdeu alguém ou alguma coisa que você muito amava, eu lamento dizer para você, chorar, ficar dentro do quarto, ficar se dopando de remédios, evitar a presença das pessoas, deixar de ir no seu trabalho, deixar de comer, não querer visita nem de médico. Isso pode parecer para você que faz sentido, mas isso não vai resolver seu problema. Querido, se só chorar resolvesse o problema de uma perda, as pessoas que choram tanto porque perderam filhos, marido, irmãos e pais, elas logo sairiam do buraco que a perda criou. Chorar não adianta. Repita. Eu quero que você repita também: se trancar no quarto não adianta. Se trancar no quarto não adianta. Se dopar de remédios não adianta. Se dopar de remédios não adianta. E até mesmo, diga. E até mesmo suicidar não adianta. Não adianta. Ô padre, por que suicidar não adianta? Se eu morrer, pelo menos a dor passa. A dor da carne passa, só que a dor da alma permanece. Sabia você que se você se suicidar, você perde a sua salvação? Se você suicidar, você vai para o inferno.
Então, tenta imaginar a dor de alguém ser lançado no inferno com a dor de perder uma pessoa. Então, suicidar, ao invés de tirar a dor, vai aumentar a sua dor e fazer com que você receba uma dor eterna. Mas peraí, padre, se chorar não adianta, se trancar no quarto não adianta, se dopar de remédio não adianta, se beber não adianta, se suicidar não adianta, o que eu tenho que fazer? O que adianta então? Foi para isso que eu preparei essa homilia. Eu quero trazer para você, de uma maneira muito humilde, sem querer parecer o dono da verdade, eu quero trazer para você 5 considerações a respeito das perdas que você não pode esquecer, e que essas 5 considerações podem e vão ajudar muito você. Eu queria até que você tentasse memorizar no seu coração quais são essas 5 considerações que o padre a partir de agora vai citar. A primeira, querido, as perdas fazem parte da vida. Repita. A partir do momento em que você nasce, você já lida com a perda. Qual a primeira perda que todos nós sofremos? A perda do útero materno. Aliás, a psicanálise diz que essa é a maior de todas as perdas. Quando nós somos expulsos do ventre da mãe, os psicanalistas dizem que nós enfrentamos a maior de todas as perdas. Então você tem que colocar uma coisa na cabeça: todas as pessoas que passam por essa terra vão ter de enfrentar perdas. As perdas fazem parte da vida, assim como faz parte da vida tomar banho, faz parte da vida comer, faz parte da vida dormir, faz parte da vida viajar, passear, sorrir, conversar, faz parte da vida perda. A perda é algo que vai nos acompanhar e contra a qual você não tem como lutar. Talvez o seu maior problema seja esse: você está tentando lutar contra uma perda que já te venceu. Você já perdeu aquela pessoa, não tem mais o que fazer. Você tem que aceitar a sua perda. As perdas fazem parte da vida, aceite. Não adianta ficar batendo de frente, não adianta ficar revoltado, não adianta ficar indignado, não adianta fingir que aquela pessoa ainda está ali. Eu conheci uma mãe, por exemplo, e essa mãe inclusive precisou de tratamento, não só psicológico, mas também espiritual. Essa mãe perdeu uma filha, a filha tinha 17 anos, era o amor da vida dela, uma menina lindíssima de capa de revista, que morreu misteriosamente por uma doença. Mas a mãe não aceitou. E a mãe então lidava como se a filha estivesse ali. Todos os dias a mãe levantava, fazia o café, colocava a mesa para a filha, colocava o copinho de café, colocava o leite, colocava o pãozinho com manteiga e falava para a cadeira, provavelmente: come, minha filha. Responde para mim, querido, esse tipo de estratégia adianta, sim ou não? Não. O que adianta é aceitar. Aceitar, faz parte da vida. Todo mundo perde, você também perde. Não é aquela coisa assim, só eu perdi quem eu amava. Todo mundo perdeu. Maria, a mãe de Jesus, perdeu o filho dela que ela tanto amava. O que ela fez? Ela não foi na casa do soldado, ela não foi na casa de Pilatos, ela não comprou uma arma para dar um tiro na cabeça de Herodes. Ela aceitou. A melhor coisa que você pode fazer diante de uma perda é isso: aceite. Enquanto você não aceita, você não sai dela. Se você nunca aceitar a perda, você nunca levanta. Se você nunca entender que essa perda aconteceu e que não tem remédio, você tem que aceitar, você vai viver para sempre chorando, lamentando e sofrendo. Então, as perdas fazem parte da vida,
aceite. Segunda dica, segunda consideração que você precisa de guardar. Por trás de toda perda existe uma lição. Repita. E o que você tem que fazer em relação a isso? Aprender as lições da perda. Tem gente que quando perde alguém fica tão revoltado, tão chateado, que não consegue enxergar benefícios por trás da perda. Mas a perda, ela é uma professora. É uma professora maldosa, que gosta de fazer você sofrer, mas a perda te traz lições que ninguém mais pode te ensinar. Uma das lições que a perda nos traz: aprenda a valorizar o que ficou. Você tem 3 filhos, morreu um, aprenda a valorizar os 2 que ficaram. Não é querer suicidar e deixar os 2 pobrezinhos ao léu, como você já pensou. Você tem 3 vaquinhas, a justiça tomou uma de você, aprenda a valorizar as 2 que ficaram. A segunda lição da perda: seja humilde, querido. Não pense que você é dono do mundo, não sinta que as coisas que você tem, só você tem, e que ninguém vai ter, e que você nunca vai perder. Assim como todo mundo perde a mãe, perde o pai, perde o irmão, perde o filho, assim como todo mundo perde fazenda, perde gado, perde carro, perde moto, assim como todo mundo perde perna, perde olho, perde audição, perde parte do corpo, você também vai perder. Seja humilde e se coloque no mesmo nível de todo mundo. E a terceira coisa da lição da perda: você entender que tudo aqui é passageiro. Ai de você se você querer viver nessa vida como se essa vida não fosse passar. Você vai perder sua beleza, vai perder sua jovialidade, aos poucos sua vista vai ficando fraca, cansada, sua audição vai diminuindo, você vai perdendo, e você precisa entender que tudo nessa vida é passageiro. As pessoas vão passar, os bens materiais vão passar, a fama vai passar, a glória vai passar, o dinheiro vai passar, o status vai passar, e você precisa lidar com isso, tirar lições disso. Qual lição? A vida é curta, não gaste tempo brigando, xingando, gaste tempo amando, isso é o mais importante. Terceira lição da perda, e agora nós vamos entrar num terreno que é próprio nosso. As nossas perdas não são da vontade de Deus. Repita. Uma das coisas que eu acho triste para Deus ouvir é quando você diz assim: Deus tomou meu filho de mim, Padre. Deus levou o meu marido. Deus levou a minha esposa. Eu enfrentei isso porque Deus quis. Se eu estou passando por isso, é porque Deus quis. Coloca uma coisa na sua cabeça, por favor. Eu te suplico, como alguém que te ama, alguém que quer o melhor para você. As suas perdas não são da vontade de Deus. Quer uma prova, sim ou não? A prova está no evangelho de hoje. E foi por isso que o padre escolheu esse tema. Porque no evangelho de hoje, João capítulo 6, Jesus diz assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nada do que ele me deu. Deus não se agrada quando você perde suas coisas. Deus fica triste com você. Para de pensar que Deus esqueceu, que Deus te abandonou e que Deus é o causador das suas perdas. Pelo contrário, esse evangelho nos mostra: Deus não quer que você perca nada. As coisas que você tem, as coisas que você conquistou, as pessoas que você tem, Deus quer que permaneçam com você. E se você perdeu, não foi por causa dele, ele não é culpado. Para de jogar em Deus a culpa de suas perdas. Deus não é culpado, Deus não quis, Deus não tem vontade que você perca.
Eu fico assim pensando quantas pessoas perderam a fé, largaram a igreja, porque acreditam que Deus é o culpado das perdas que enfrentaram. E não, Deus não é culpado, está no evangelho de hoje, querido. João capítulo 6, versículo 39, Deus não tem vontade que percamos nada. Assim como Ele não quis que Jesus perdesse nada do que Ele deu para Jesus, Deus também não quer que você perca nada que Ele deu para você. Quarta e penúltima verdade a respeito das perdas. Deus não nos abandona nos momentos de perda, diga. Uma coisa precisa ficar muito certa. Quando você perde alguém, fica um vazio no coração, sim ou não? Quando você perde alguém, bate um desespero, sim ou não? A primeira reação sua é pensar, eu estou sozinho. Aqui eu quero que você guarde essa informação. Por isso eu até recomendo a você também, que não só dê de presente, mas que tenha essa homilia para ouvir e relembrar essas palavras. No momento das perdas, são os momentos que Deus mais está com você. Deus não te abandona, querido. Seria muita maldade de Deus deixar você sozinho no momento que você mais precisa. E Ele faz o contrário, é no momento que você mais precisa que Ele se faz presente. Eu posso dizer para você com toda sinceridade, nas maiores perdas que você enfrentou, se Deus não estivesse presente, você tinha sofrido muito mais, você tinha chorado muito mais, e talvez você nem estaria aqui para contar a história. Deus não te abandona. Você quer uma prova que Deus não te abandona? Olha lá o que Ele fez. Ele entregou o Filho dele para morrer numa cruz, para dizer para você, até quando você perde alguém, eu também perco com você. Jesus morreu na cruz, Jesus perdeu tudo, Jesus perdeu sua dignidade, Jesus perdeu suas roupas, Jesus perdeu seus amigos, Jesus perdeu até mesmo o apoio de sua mãe, que nem podia chegar perto dele, Jesus perdeu sua credibilidade, Jesus perdeu sua saúde, Jesus perdeu seu sangue, Jesus perdeu sua vida para se unir a você na perda e dizer para você, quando você perde, você não perde sozinho, eu perdi na cruz por você. E por último, e o mais importante, tudo aquilo que Deus nos dá, repita, Aquilo que Deus nos dá, nós nunca perderemos. nós nunca perderemos. Olha só qual é o raciocínio dessa verdade. O raciocínio é, você vai perder tudo, ou você pode perder tudo. Mas aquilo que Deus deu para você, aquilo que veio de Deus, não tem como você perder. Por exemplo, casamento. Eu digo para você com muita certeza, e eu até espero que um dia eu ouça o seu testemunho a partir disso que eu estou te dizendo. Se o seu marido foi Deus quem colocou no seu caminho, se você tem certeza de que não é coisa da sua cabeça, de que não é um simples delírio humano, mas que tem a ação de Deus, Deus colocou o seu marido no seu caminho, pode ter certeza, ainda que ele tenha saído de casa, ainda que ele tenha te largado, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar, porque foi Deus que deu, e o que Deus deu ninguém pode tomar. Mas, ô padre, e as pessoas que Deus me deu e que eu perdi? Esse foi um dos problemas que Deus teve que lidar. A morte é a maior perda que nós enfrentamos. E as pessoas que Deus nos deu, nós perdemos para a morte. Então, como Deus não quer que você perda nada que Ele te deu, assim como Deus não queria que Jesus perdesse nenhum dos seus, Deus também não quer que você perca nada que Ele te deu. Eu preciso que você diga isso. Deus não quer que eu perca nada que Ele me deu. Que Ele me deu. Assim como Deus não quer que Jesus perdesse nada que Ele deu para Jesus, Ele não quer que você perca nada. E como Ele não quer que você perca os seus parentes, sabe o que Ele fez?
Ele fez Jesus ressuscitar dos mortos. A ressurreição de Jesus é uma prova de que aquilo que você perdeu para a morte, Deus vai devolver para você. Eu quero falar para você com muita sinceridade, dona, você não perdeu o seu filho está no colo de Deus, mas vai chegar o dia que o seu filho vai voltar em carne e osso, e vai te dar um abraço, e vai te dar um beijo, vai bater na sua porta e dizer: mãe, eu cheguei, cadê meu café, cadê meu almoço? O seu marido, os seus irmãos, os seus avós, você não perdeu, a morte tomou de você, mas Jesus te devolveu quando Ele ressuscitou na cruz e prometeu para você: aguarde só um pouco de tempo, o dia que eu voltar, eu vou te devolver todas as pessoas que você perdeu. Sabe por quê? Porque o meu Pai é um Deus de amor, e aquilo que Ele dá, ninguém pode tomar, nem o diabo e nem a morte, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.